Olá pessoal, fazendo mais um vídeo aqui sobre revisão final para quem for fazer a prova da Prefeitura de São Domingos do Capim. A prova já é agora no próximo domingo. Lembrando que a banca responsável por esse concurso é a INVE. Lembrando também, né, que ela vai fazer vários concursos também nos próximos dias do mês de julho. E eu vou lançar mais vídeos de revisão dessa banca, tá ok? Então, por isso é importante você se inscrever no canal, para não perder as questões. Então, a nossa primeira questão aqui de revisão é na parte de recursos materiais. Então, olha lá. A primeira questão ela diz assim: acerca do recebimento e armazenagem de materiais, assinale a alternativa correta. Então, a gente quer saber qual dessas aqui está correta. Então, nesse tema de recebimento e armazenagem de materiais, eu trouxe uma imagem bem interessante para a gente entender um pouco mais desse conteúdo. Então, essa imagem aqui, ela nos mostra as principais atribuições do almoxarifado, onde é uma atividade bem básica de onde a gente guarda o material que a gente recebe. Aí, mas que tipo de material? Pode ser cadeira, mesa, papéis, canetas. Então, esse material que é utilizado no nosso dia a dia, principalmente para quem quer atuar na vaga de assistente administrativo, de agente administrativo, essas coisas. Então, uma das principais atribuições na parte do almoxarifado, que está ligado ao armazenamento e recebimento do material, primeiramente seria o recebimento, onde esse recebimento já diz da palavra receber. Então, a gente vai receber aquele material que está chegando. Só que para receber, a gente não pode receber de qualquer maneira, ou seja, exige protocolos que a gente tem que seguir. É igual quando a gente compra alguma coisa na internet que chega na nossa casa, a gente tem que olhar o quê? Se o produto veio intacto, se a embalagem está certinha e o conteúdo, se funciona ou não. Então, esse cuidado que a gente tem com esse material que chega na nossa casa é o mesmo tipo de cuidado que a gente tem que ter no ambiente de trabalho. Afinal, todo esse material, como eu falei, cadeira, mesa, papel, tudo isso é recurso. Então, é por isso que a gente tem que seguir esses protocolos. Então, nessa parte do recebimento, ela é formada por 4 fases. Mas quais são essas 4 fases? Primeiramente, é declarada como entrada de materiais. E eu já vi alguns conteúdos que nessa parte de entrada de materiais, eles chamam mesmo de recebimento. Então, dependendo da banca que for pedir sobre temática dessas questões, ela pode utilizar isso como sinônimo. Então, temos a entrada de materiais, em seguida a conferência quantitativa, que já diz o nome de quantidade, em seguida uma outra conferência qualitativa e por fim a regularização. Então com isso, na primeira etapa aqui, na entrada de materiais, o que a gente vai verificar nessa entrada de materiais? Onde há a recepção do veículo, que é onde ele é que vai trazer os materiais que a gente vai guardar no almoxarifado. Em seguida, quando a gente recebe esse veículo, a gente vai verificar a documentação, que é por meio da triagem, que a gente vai verificar se está tudo certinho, identificado. E assim, posteriormente também, a gente vai ter que verificar se esse material que está sendo trazido por esse veículo, ele está de acordo com o cronograma. Ou seja, se ele é autorizado ou não a receber. Então, por isso que é importante ter essa triagem da documentação. E por fim, caso tiver autorizado, a gente faz logo o quê? O encaminhamento para o setor de descarga. E caso não for autorizado nem programado, aí ele terá que retornar à sua origem. Então, nessa parte aqui seria a entrada de materiais. Então, posteriormente, a gente vai fazer uma conferência. Conferência o quê? Conferir, verificar se está certinho. Mas certinho em que termos? Em que tipo? Seria uma conferência quantitativa, que é de quantidade, e uma conferência qualitativa. A gente verifica que há uma diferença, né, da quantitativa com a qualitativa, onde já diz o nome, quantitativa. Quantitativa vem de quantidades, ou seja, número de objetos, onde a gente vai verificar aqui se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde à nota ao que está no recebimento. Então, acho que muitas vezes a gente já teve essa experiência ruim, né, de ter comprado uma certa quantidade, mas quando chegou de receber em casa, vem uma quantidade menor. Ou seja, que nunca acontece, né? Quando vê uma quantidade maior. Isso eu acho que nunca aconteceu. Mas normalmente a gente verifica isso, né? Que no papel tá uma coisa, mas na prática, quando chega o produto, é outra totalmente diferente. Então, isso daqui seria um tipo de conferência quantitativa.
Em seguida, a gente tem a conferência qualitativa. Qualitativa vem de qualidade, ou seja, aqui em termos que é utilizado pela banca, vamos dizer, uma inspeção técnica, onde ele vai ver a qualidade do produto, seja, por exemplo, a marca que foi escolhida, se está intacto o material. Então, essa aqui seria uma conferência qualitativa. E, posteriormente, a última fase seria a regularização, onde já diz o nome de regular, ou seja, regular, de fato, se todo esse encaminhamento aqui do material que a gente recebeu, se está ok. Então, quando a gente volta na nossa questão, na letra A ele diz o quê? Que na etapa da entrada de materiais, lembra lá da entrada de materiais, vírgula, o laudo da inspeção técnica daquela ideia do que? Da conferência o quê? Qualitativa, lembra? Então, a gente está falando já de dois momentos diferentes aqui, onde na entrada de materiais a gente viu na imagem o que acontece, e também posteriormente a gente viu que há os dois tipos de conferência, que é a quantitativa e a qualitativa. Só que aqui ele já introduziu a qualitativa e ela não está inserida nessa parte de entrada de materiais, e isso está incorreto. E além dessa conferência qualitativa, ele ainda continua também utilizando a conferência de quantidade, ou seja, essa parte das conferências ela não está inserida na entrada de materiais. Então, a letra A estaria incorreta. A letra B ele diz que na etapa da conferência qualitativa, lembra lá da inspeção técnica? Então, é a tomada de decisão do aceite ou recusa dos materiais recebidos? Não, lembra lá que a gente vai fazer, nesse item aqui, a gente vai fazer a triagem por meio dos documentos, das notas, e isso ocorre quando? Na etapa da entrada de materiais. Então, estaria incorreta. Letra C, ele fala regularização. Lembra lá, a regularização é a última etapa, ou seja, que está tudo ok. Então, olha lá. A regularização é o momento em que ocorre a verificação da quantidade recebida, ou seja, essa verificação de quantidade recebida já seria o quê? Aquela conferência quantitativa. E lembra que essa quantidade aqui ocorre antes da regularização? Então, a gente já viu o erro aqui. Isso é correspondência com a constante no documento fiscal. Não, né? Então, a letra dele fala a inspeção técnica. Ocorre na entrada de materiais? Não, a gente verificou lá que na entrada de materiais, a gente recebe lá o veículo, a gente faz a triagem dos documentos. E por último, então, a letra E seria a nossa alternativa correta, onde ele diz o quê? Na etapa da regularização, ocorrem os procedimentos de controle, momento em que as quantidades recebidas e faturadas são confrontadas, olha só, e a decisão de aceite ou recusa é expressada. Então, a gente verifica que na regularização é aquele famoso sim ou não. Por quê? Porque ele aparece todinho essas etapas aqui, para no final ele dizer tá ok ou não. Então, essa daqui seria a nossa primeira questão. A segunda questão, ela fala ainda nessa temática. De acordo com o Manual de Gestão de Materiais da Escola Nacional de Administração Pública, são objetivos da função compra. Então, os objetivos aqui. Primeiro, manter um bom relacionamento com os fornecedores? Sim. Isso daqui estaria correto. A segunda diz criar ferramentas que permitam um efetivo controle do processo de compras. Sim, também está correta. E por último manter um cadastro de fornecedores que garanta maior agilidade e segurança na pesquisa de preços. Sim, ou seja, todas as alternativas estão corretas. Então, aqui nesse ponto, nessa questão, dá para a gente utilizar um pouco de lógica, porque a gente verifica que todos esses pontos aqui, eles têm extremamente vantagens imensas quando a gente for aplicar na parte da compra. Mas só que além desses, tem uns outros também que eu trouxe aqui para a gente ler. E olha aqui. Garantir um efetivo suprimento de materiais e serviços nas quantidades e nos prazos demandados pelos clientes internos. Um outro objetivo também é comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico. Outro objetivo, planejar as compras, fazendo um calendário de aquisições, por exemplo. E, por fim, manter uma relação próxima com as áreas internas da organização, em especial os clientes internos, almoxarifados e finanças. E aí, uma questão agora de arquivologia, ele diz assim:
Gláucia, chefe do setor de arquivos de uma determinada prefeitura, recebeu um arquivo da Secretaria de Educação contendo dados sobre o ano letivo atual. Então, ele recebeu da Secretaria da Educação. Ao classificá-lo para guardar, Gláucia observou que tinha outros arquivos também sobre o ano letivo, mas produzidos pela Secretaria de Abastecimentos, sobre as demandas, sobre as merendas escolares. Então, a gente está verificando aqui que tem dois tipos de secretarias, ou seja, duas origens totalmente diferentes. Pela Secretaria de Obras sobre as reformas das unidades de ensino e pela Controladoria do município sobre os gastos com a educação municipal. Ponto. Gláucia, então, teve o cuidado de tomar algumas precauções, a fim de evitar que o arquivo se misturasse aos arquivos produzidos por estas secretarias. Ao agir de acordo com o dicionário de terminologia arquivística do Arquivo Nacional, Gláucia atendeu ao. Então, qual é o princípio que está explícito aqui? Já que ele não está misturando, porque ele quer evitar que misture esses arquivos produzidos. Produzidos por quem? Por diferentes secretarias. Então, a gente está falando de origem, de proveniência. Então, a alternativa correta dessa questão seria o princípio da proveniência, ou seja, da origem, de onde provém. Então, além disso, o princípio da proveniência estabelece que os documentos produzidos por uma instituição devem ser organizados e preservados de acordo com a sua origem. Isso significa que os documentos produzidos pela Secretaria devem ser mantidos, separados pelos documentos produzidos por outras secretarias, mesmo que tratem do mesmo tempo. Então, a organização dos documentos aqui, baseado na sua origem, de onde é produzido, seria o chamado princípio da proveniência. E aí tem uns outros princípios também que eu ainda não tinha escutado e fui pesquisar. Onde na letra ele diz sobre o princípio da pertinência. Pertinência já dá aquela ideia de constância, de manter. Então, olha só, o princípio da pertinência estabelece que os documentos devem ser organizados de acordo com a sua relevância para uma determinada finalidade. Então, é relevância pertinente a um determinado assunto. Então, a pertinência está nesse sentido, de acordo com o assunto, já que é totalmente diferente do que diz na questão. Porque aqui na questão, a Gláucia não organizou os documentos de acordo com sua relevância, mas sim de acordo com a sua origem, de onde provém. E a letra C, ele fala sobre o princípio da reversibilidade. Reversibilidade não dá aquela ideia de ser reversível, ou seja, de voltar a uma estrutura original que era. Ou seja, estabelece que os documentos podem ser organizados e reclassificados sem que sua estrutura original seja alterada, já que ele é reversível. No caso da questão, mais uma vez, a gente verifica que a organização não foi baseada nesse ponto, porque no final ela tomou o cuidado de evitar para que eles se misturassem, os documentos. Aí, mas por um outro princípio também, que é do respeito à ordem original, estabelece que os documentos devem ser organizados de acordo com a ordem que foram produzidos ou recebidos. No caso da questão, a Gláucia não organizou os documentos de acordo com a ordem original, pois ela tomou cuidado de evitar que eles se misturassem. Então, eu verifiquei muito na questão que uma palavra que se liga muito a esse princípio de proveniência é esse hábito de misturar, de não fazer aquela bagunça toda, né? De fazer toda a bagunça com os documentos. Então, para evitar essa mistura, é o princípio da proveniência. E por fim, na letra E, ele fala sobre o princípio da atinência, que eu não tinha escutado. Olha só que ele fala. Estabelece que os documentos devem ser organizados de acordo com a sua relação com um determinado assunto. Então, achei bem interessante esse daqui com o princípio da pertinência. No caso da questão, a Gláucia organizou os documentos de acordo, mais uma vez, com a sua origem. Então, mais uma questão aqui da parte de arquivologia das atividades do protocolo. Lembrando que no protocolo são várias atividades que a gente verifica. Assim como a gente viu na nossa primeira questão, lembra lá na parte do almoxarifado? Então, a mesma coisa nos arquivos, onde a gente tem a parte do recebimento, em seguida do registro, em seguida a autuação,
classificação, expedição, mas também pode ser chamada como distribuição, e por fim um controle e movimentação. Então na questão ela diz assim: Larissa é a servidora de determinada Secretaria Municipal de Administração, responsável por analisar o conteúdo da documentação que chega ao órgão, identificá-la e atribuir-lhe um código. Então ela pega esse documento, identifica e por fim o que ela vai fazer? Já que fez toda essa identificação, ela vai atribuir um código, conforme estabelecido em uma portaria. Então ela vai atribuir esse código, já que esse código ele vai te ajudar a encontrar mais rápido e facilmente o documento. Ponto. De acordo com a atividade descrita exercida por Larissa, assinale a alternativa que indica corretamente em qual etapa de protocolo a servidora atua. Lembrando que a atividade que ela vai fazer vai ser atribuir esse código ao arquivo. Então, a atividade que ela é chamada por atribuir esse código ao documento seria a letra B de classificação. Então, como a gente verificou que a classificação ela permite com que a gente identifique e atribua um código ao arquivo, então o que faz as outras demais fases, já que elas fazem parte das atividades de protocolo? A letra A, o recebimento, ele é a etapa que absorve, fica até estranho um pouco essa parte, absorve, né? Mas vamos dizer, é o recebimento dos arquivos que advém dos agentes externos. A letra C, ele fala distribuição, a gente vai distribuir. Então, é o ato de enviar o documento internamente do protocolo para o destinatário certo. A letra D fala do controle, ou tramitação, também conhecida, que é a movimentação do documento pela instituição. E, por fim, a expedição, que por sua vez é o ato de enviar um documento de dentro da instituição para uma outra instituição ou pessoa física. E aí, fazendo uma questão aqui de licitação, da lei mais atual, essa 14.133, a questão ela diz assim: Augusto, servidor público municipal, foi nomeado para integrar comissão responsável por determinado processo licitatório, cujo objeto previsto era a celebração de um contrato de eficiência. De acordo com essa lei, aplicável ao caso, o critério de julgamento a ser utilizado no processo licitatório em que Augusto atuará deverá ser. Lembrando que a gente está falando aqui de um contrato de eficiência. E eu trouxe essa questão porque quando a gente faz essa questão aqui, a gente verifica que todos eles aqui são critérios de julgamento de acordo com cada tipo de licitação. Mas como a gente está falando de um tipo específico, de um contrato específico, que é o contrato de eficiência, então o critério que é utilizado nesse contrato aqui de eficiência seria a letra B, que é utilizado de maior retorno econômico, onde ele está escrito aqui no artigo 39, onde o julgamento por maior retorno econômico utilizado exclusivamente para a celebração do contrato de eficiência considerará a maior economia para a administração pública, e a remuneração deverá ser fixada em percentual de que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. E achei bem interessante essa questão aqui, porque eu ainda não tinha encontrado desse tipo aqui, do contrato de eficiência. E aí a próxima questão aqui dessa parte dessa lei de licitação, ela diz assim: acerca do processo licitatório regido pela lei, observe as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, letra A. Um dos objetivos do processo licitatório é assegurar o tratamento isonômico, ou seja, igual, entre os licitantes, bem como a justa competição. Sim, é isso mesmo o objetivo, um dos objetivos da lei. É manter esse tratamento isonômico, ou seja, não dar nenhuma regalia. Por mais que a gente tenha visto algumas notícias de certos favorecimentos nas licitações, mas na lei e nas questões que caem em concurso público, o tratamento isonômico é ainda um dos principais objetivos nos processos licitatórios. Letra B. Em um processo licitatório, recomenda-se que os documentos não sejam produzidos por escrito. O bom é que algumas questões na parte de direito administrativo
Um pouco da lógica ela nos ajuda a resolver essas questões. Então, por exemplo, quando a gente vê sobre esse assunto de processo licitatório e lei, e recomenda-se que esse documento não seja produzido por escrito, tu já não fica com uma pulga atrás da orelha? Pois é, né? Então, os documentos serão produzidos por escrito, e esse escrito é como? Com data e local de sua realização e mais as assinaturas dos responsáveis. Então, o processo licitatório, ele assim é escrito. E ainda tem todos esses critérios aqui, que é a data, o local e as assinaturas dos responsáveis. Letra C. Ele diz que no processo licitatório, todo documento deve ter sua autenticidade reconhecida em cartório. Apenas, olha só essa palavra apenas, que ela é uma grande inimiga que quando cai nas provas a gente fica sempre em dúvida, né? Mas olha lá, a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante o agente da administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Então, o reconhecimento da firma, desculpa, a letra C. O processo licitatório, nessa parte de autenticidade, ela não é feita apenas em cartório, ela pode ser feita pelo próprio agente público. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que estar em mãos a cópia do documento e o próprio documento original. Então, não é apenas em cartório. Letra D. O reconhecimento de firma é obrigatório em todos os documentos integrantes de um processo licitatório? Então, bora lá. O reconhecimento da firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Então, aqui ele não é obrigatório. Ele vai depender se caso houver dúvidas sobre aquele reconhecimento da firma. Então, essa daqui estaria incorreta. E a letra E, ele fala: os atos produzidos em um processo licitatório são admitidos de forma digital apenas de forma excepcional, mediante justificativa a impossibilidade de produção em meio físico. Então, bora lá. Os atos serão preferencialmente digitais. Então, olha só, ele já tem preferência aqui digital, de forma a permitir que sejam produzidos e comunicados, armazenados e validados pelo meio eletrônico. Então, a gente verifica que ela está diferente na letra E. Então, com isso, a alternativa correta dessa questão seria a letra A. Agora, falando da parte de administração geral, a gente vê aqui falando na questão. De acordo com a doutrina especializada, o planejamento, a organização, a direção e o controle são funções administrativas do processo administrativo. Acerca do tema, observe as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, bora lá. Letra A. O foco em pessoas é a característica da função do controle? Será que é do controle? Não. O foco das pessoas ela é sim característica da direção. É a direção que vai olhar as pessoas e não o controle. Letra B, ele fala o quê? A divisão do trabalho com as devidas atribuições de responsabilidade é uma atividade típica da função da direção? Não, quando a gente fala dessa divisão de trabalho, da distribuição de materiais, essas coisas, a gente sempre está falando da organização e não da direção. Letra C. Uma das ferramentas da função de controle é o uso da influência para orientar o pessoal e gerar motivação? Não, isso daqui cai que nem na letra A, onde aqui na letra A a gente verificou que a direção que é o foco das pessoas. Então, nesse foco das pessoas, a direção ela proporciona esse uso da influência para orientar o pessoal, assim gerando o quê? A motivação para trabalhar mais. Então, quando a gente falar em pessoas, orientação, motivar, foco nas pessoas seria a direção, enquanto a organização ela apenas atribui no papel da divisão do trabalho. E aí na letra D ele fala: foco nos resultados é a característica da função de planejamento? Não, isso daqui não seria do planejamento, seria o que? Do controle. Afinal, é o controle que vai permitir esse foco nos resultados. Então a gente verifica aqui que o único foco aqui no controle é apenas o foco nos resultados. Então, por fim, a letra E seria a nossa alternativa correta, que ele diz o quê? Que o monitoramento das atividades e a avaliação do desempenho são atividades exercidas pela função do
controle. Afinal, o foco deles aqui seria o quê? Nos resultados. E aí, mais uma questão do Manual de Redação da Presidência da República, ela é bem facinho, então bora lá olhar. Acerca das recomendações escritas nesse manual, observe as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Para atribuir ao atributo da clareza, então lembra lá da clareza, aquela que nos permite uma facilidade na leitura e uma rápida captação da informação. Então, recomenda-se evitar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Evitar uniformidade, bom, isso daqui, sinceramente, nunca li na parte do manual de redação. Mas se caso você tenha como me explicar melhor essa alternativa aqui, você só faz por gentileza comentar aí embaixo, porque eu de fato nunca eu nunca compreendi alguma relação do tempo verbal com a clareza. Mas, de fato, a alternativa correta para essa questão seria a letra E. Mas eu vou ler aqui as outras aqui, olha só, a letra B. O uso do regionalismo, então, quando a gente fala desse regionalismo, que são aquelas palavras típicas, né, das regiões, o que o manual nos diz? Ele diz para evitar. E aqui na letra B ele diz o quê? Que o uso desse regionalismo, ou neologismo, ou seja, a formação de palavras novas, é incentivado? Não, não é incentivado. Desde que vise promover as culturas locais ou classes intelectuais, não. Ele é indicado a não utilizar, de acordo com o manual. Letra C. Em atenção ao tributo da precisão, recomenda-se adotar sempre que possível o uso da sinonímia, ainda com propósito meramente estilístico? Não. Até porque a gente verifica que no manual ele nos proporciona um padrão no texto. Ou seja, essa parte de estilístico não tem muito enfatizado no manual. A letra dele fala sobre o atributo da objetividade. Quando a gente fala de objetividade, vem de objetivo, ou seja, único. Então, é direto ao ponto. Então, recomenda-se que evite ir diretamente. Evitar, não, já está indo contra totalmente o princípio da objetividade aqui. Então, a letra D estaria incorreta. Então, por fim, ele fala sobre o atributo da concisão. Ele diz que o texto deve buscar transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, isso daqui seria a concisão. E já finalizando aqui o vídeo, a gente vai falar sobre questões de informática. Então, olha só. A sigla da unidade de estado sólido da nova geração de dispositivo de armazenamento, normalmente usando memória flash, também é usado em computadores que pode substituir o HD, ou seja, são unidades mais recentes e rápidas que armazenam dados em chips de memórias acessíveis instantaneamente. Ou seja, ele substitui o HD por essa facilidade e praticidade em armazenar os dados. Então, quando a gente perguntar quem foi o substituto do HD, a gente sempre tem que ter em mente que foi o SSD. Então, a letra B ele fala sobre o DVD, que é um formato óptico de imagens e áudio que a gente já teve acesso, então já não seria alternativa. A letra C, HDMI, lembra desse cabo aqui que ele nos permite conectar o nosso computador com alguma televisão, algum monitor? Ele transmite imagem e áudio também. O D, VLC, que é esse programa aqui que nos permite ver vídeos ou escutar música também. E letra C é esse BNC, letra E, desculpa. O BNC que é um cabo aqui que ele permite conectar. Então, toda vez que a gente for falar sobre o substituto do HD, é o SSD. E aí, por fim, pessoal, desejo uma boa prova para vocês.